Eu queria que você lesse comigo Deuteronômio capítulo 6. Nós vamos ler os versículos 4 a 12. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Havendo-te, pois, o Senhor teu Deus introduzido na terra, que sob juramento prometeu aos teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, te daria grandes e boas cidades que tu não edificaste, e casas cheias de tudo que é bom, casas que não enchestes, e poços abertos que não abriste, vinhais e olivais que não plantaste. E quando comeres e te fartares, guarda-te, para que não esqueças o Senhor, que tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Este é o primeiro discurso que Moisés faz ao povo, depois que saem da travessia do Mar Vermelho. E nesse discurso, Moisés conclama a todo o povo, ele sobe no lugar mais alto, o povo se reúne e ele brada a sua voz. Este é o chamado Shema Israel, Shema ouve Israel, Adonai Eloheinu Adonai Echad, o Senhor nosso Deus é um. E ele aqui então traz alguns princípios de Deus, de uma vida plena. E Deus diz assim: se vocês ouvirem e fizerem estas coisas, vocês vão receber e herdar de Deus um favor extraordinário. Casas que vocês não construíram, vinhas que vocês não plantaram. Literalmente eles entrariam na terra de Canaã e herdariam e conquistariam tudo que outros povos haviam trabalhado para exercer, para estabelecer. Deus estaria dando de graça para eles. Mas aqui a gente percebe um princípio muito poderoso e muito claro e muito simples, que eu quero que vocês acompanhem comigo hoje, porque é um princípio que vale para qualquer um, para todo aquele que está disposto a entrar dentro de uma aliança com Deus. Quantos querem entrar nessa aliança de verdade? Deus fala, primeira coisa que vocês têm que entender: só há um Deus. E muitas vezes nós elegemos outros deuses na nossa vida, sejam deuses materiais, né? Nossa carreira, nossa família, o marido, a esposa, o dinheiro, tudo isso, tudo aquilo que toma o primeiro lugar na sua vida pode ser um Deus para você. E a Bíblia está dizendo que só tem um Deus, só existe um em quem devemos de quem devemos depender e em quem devemos confiar plenamente na nossa vida. Amém? É o Senhor. Diga: só um Deus na minha vida. O segundo princípio que Moisés deixa claro para o povo é que o amor que Deus espera e exige é o maior amor que nós podemos dar a alguém. Deus tem que ser o primeiro lugar na nossa vida. Diga para a pessoa do teu lado: Deus quer ser o primeiro lugar na tua vida. E a evidência disso é que Moisés fala: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o coração. Não adianta amar com parte do coração. Coração aqui fala de espírito, fala da porção mais interior da nossa vida. Fala da essência de Deus. Deus é espírito e Ele nos criou como um ser que tem corpo, alma e espírito. Aliás,
Eu acho que melhor seria traduzido da seguinte maneira: diga assim: eu sou um espírito que tem uma alma e habito num corpo. Quem você é de fato é um ser espiritual. O seu corpo, esse que está aí, ele está envelhecendo e vai morrer um dia. Mas quem você é, a sua identidade espiritual é eterna. Amém? Então Deus está falando: eu quero que vocês me amem de todo o coração, ou seja, todo o seu espírito, toda a sua devoção, toda a tua adoração, toda a sua esperança, toda a sua fé, toda a sua convicção, toda a extraordinária alegria e fidelidade, em primeiro lugar a Deus. Diga para a pessoa ao teu lado: Deus quer o seu espírito por completo. Mas ele diz mais: de toda a tua alma. A alma é o intelecto, é a mente. A alma é a sede das emoções, dos pensamentos, dos desejos, das decisões. A alma é o que controla muitas vezes as pessoas. Jesus deixa claro que o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Quando ele está falando da carne, ele não está falando do corpo, ele está falando da alma. Ele está falando das decisões, das vontades. E Deus está dizendo: eu quero que você entregue para mim todo o seu entendimento, todo o seu intelecto. E muitas vezes nós desejamos aquilo que não é vontade de Deus. Então, é nessa hora que nós devemos entregar os nossos desejos a Deus. Amém? Porque isso é a melhor adoração, é você dar o que te é tão importante, o que é sacrificante para você. E diz: e toda a tua força. Isso fala de corpo. Em outras palavras, um princípio que Deus está ensinando é: os meus talentos, as minhas oportunidades, as minhas mãos, a minha boca, a maneira como eu me relaciono com o mundo, a maneira como eu trabalho para construir, para avançar, para ir além, deve ser em primeiro lugar para satisfazer os propósitos de Deus, não a mim. Muita gente trabalha único e exclusivamente para quê? Para crescer, para prosperar na sua própria vida. E o que Deus está dizendo: olha, se você entregar para mim tudo o que você é, inclusive o seu corpo, eu vou te abençoar, eu vou derramar favor sobre a sua vida. Amém? Então Deus, em primeiro lugar, ele diz: olha, só há um Deus. E a palavra do Senhor está dizendo para você hoje: não coloque nada como Deus da sua vida. Porque tudo aquilo que não é Deus e que toma um lugar de Deus é um ídolo. E o ídolo acabará por ser um instrumento de disciplina na sua vida. Terceiro princípio que a gente vê aqui, antes da gente entrar no hebraico, né? É que as palavras de Deus precisam ser guardadas no coração. Este é um princípio que a gente precisa entender. A fé, ela é exercida no nível espiritual. Não é intelectual. Porque o intelecto, ele é volátil, ele é volúvel, ele é influenciável. E o mundo, ele trabalha de uma maneira extraordinária para quê? Para formar a cabeça e a mentalidade que seja uma mentalidade contrária à mentalidade de Deus. Então os princípios espirituais, quando você lê a Bíblia, você tem que pedir a Deus o seguinte: Senhor, marca e grava estas palavras no meu espírito. Porque você pode até ser tentado no nível da mente, mas se você estiver firme espiritualmente, o Espírito prevalecerá na tua vida. Então, Moisés está dizendo para o povo: inculcarás. Inculcar significa literalmente introjetar lá no Espírito as palavras de Deus. Diga para a pessoa do teu lado: o Espírito que você tem pode armazenar todos os princípios de Deus, de maneira que você jamais retroceda na sua fé. A quarta verdade que a gente vê nesse texto, irmãos, é que os pais, digam os pais, têm responsabilidade de transmitir aos filhos estes conhecimentos.
Querido, essa transmissão, ela é muito importante. Essa transmissão é fundamental. E é incrível como na sociedade que a gente vive, nós delegamos essa responsabilidade. Sim ou não? Quando os filhos nascem, começam a crescer um pouco as mães, porque tem que trabalhar, ou delegam para as creches, ou delegam para as babás. E quem transmite os conhecimentos, os valores de vida, os primeiros a transmitir esses valores, não são mais os pais, mas são outros. Depois, os nossos filhos crescem um pouco mais, os professores passam a ser instrumentos de transmissão de conhecimento, de valores, de princípios. E daí por diante. Depois a internet, depois a televisão. E os pais, hoje, são meramente provedores. Dão a roupa, dão a escola, dão a comida, mas não gastam tempo para formar o caráter dos seus filhos. E Deus está dizendo aqui, transmitirás, e esse é um dos princípios que nós vamos ver aqui, do segredo do povo judeu prosperar, porque em qualquer país que o judeu esteja, esse princípio dos pais transmitirem oralmente, verbalmente, para os seus filhos, é o que garante que o judeu, não importa onde ele esteja, que ele tenha alguns valores muito importantes. Inclusive, você percebe que a taxa de divórcio em Israel é muitíssimo menor de qualquer outro país ocidental. Então, e o último princípio que nós vemos nesse texto é que Deus requer gratidão. Gratidão. Deus está dizendo assim, olha, eu vou introduzir vocês numa terra. E nessa terra vocês vão herdar de tudo. Lembrem-se, quem é que foi que os abençoou. E este é um princípio que nós temos que ter. Gratos somos a Deus. A gente gosta demais de trazer os louros para a gente. Olha como eu sou bom, olha como eu faço isso, olha como eu realizei isso. Não, querido, se Deus não te permitisse, se Ele não abrisse portas, se Ele não te desse vida, se Ele não te desse saúde, se Ele não colocasse dons e habilidades na sua vida, tudo vem de Deus. E o primeiro conceito de uma vida plena e próspera é que nós temos que reconhecer que tudo vem dEle. Você está me entendendo? Até aquilo que você faz com a maior facilidade na vida, foi Deus quem te deu e te permitiu. Amém? Então nós vamos começar agora a mostrar, depois de entender o princípio aqui, desse discurso de Moisés, nós vamos entender os conceitos, ou os princípios, ou os segredos milenares de uma vida plena. Hoje o tema é família e filhos. Vamos começar aí com a palavra filhos. A palavra filho no hebraico é yeled. Diga, yeled. Essa palavra é uma palavra muito interessante, porque ela é formada pela letra Yud, que no hebraico antigo é uma mão curvada, como quem vai abençoar. Depois a letra Dalet, que está lá a terceira, que forma a palavra mão. Diga, Yad, mão. E a letra do meio é a letra Lamed. Lamed significa ensinar ou aprender. No versículo 1 que nós começamos do capítulo de Gênesis, de Deuteronômio 6, versículo 1, Moisés está dizendo assim, olha, estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus se te ensinassem. Sabe que verbo é ensinar aí? Lamed. Lamed é a letra. Eu vou explicar melhor. Por exemplo, como é que se escreve a letra L? Não é só desenhar L. Se você fosse escrever assim, por extenso, E-L-E, diga L. Amém? No hebraico é igual. A letra Lamed, aquela do meio, fala Lamed, mas o verbo ensinar se escreve Lamed. Entenderam ou não? Agora, sabe o que é interessante? No hebraico antigo, a letra Lamed é um cajado.
Porque, na verdade, no conceito judeu, o cajado é usado pelo ancião, pela pessoa mais velha, porque tudo que aconteceu na cultura judaica aconteceu no deserto. Então o cajado era usado para quê? Para o indivíduo andar, não é? E ensinar no hebraico é ensinar o quê? Diga, ensinar no caminho. Então, na verdade, o que é um filho? São mãos treinadas. São mãos ensinadas. Esse é o conceito. Nós estamos falando do tempo em que Moisés escreveu. Se você visse isso escrito no hebraico antigo, ia ter uma mão, né? E um cajado. Ou seja, ter um filho significa ter a responsabilidade de treiná-lo, de ensiná-lo. A quê? A caminhar o caminho da vida. Diga para a pessoa do teu lado, não dá para escapar. Diga, a responsabilidade é sua. Em outra palavra, querido, crianças precisam da mentoria de um adulto. Quantos aqui têm filhos pequenos ou se lembram que tudo que você fazia eles imitavam? É engraçado, eu estava aqui louvando a Deus quando a música falou assim, segura em minha mão. Eu fiz assim, o Enzo estava pertinho de mim, ele fez assim. Eles copiam, eles imitam. Agora, no conceito hebraico, você nunca diz assim, vai para o caminho. Não, eu vou e você me segue. Está me entendendo? Por isso a ideia do cajado. Eu estou pronto para andar, para caminhar. Venham comigo. Portanto, filho, quando você lê a palavra, você percebe que significa mãos treinadas, mãos ensinadas. Diga para a pessoa do teu lado aí, os pais que não são mestres dos seus filhos, terão muitos dissabores. E o primeiro ensinamento que um pai tem que dar para um filho é crer em Deus, é amar a Deus, é confiar em Deus, é ser grato a Deus e reconhecer que só Ele é a pessoa em quem nós vamos colocar as nossas expectativas maiores. Amém? Mas no conceito hebraico, conceito judeu, os filhos também são agentes de benefícios para o mundo. Quantos aqui acham que o teu filho agregou valor à tua vida? Porque tem gente que acha que filho é só trabalho. Não, filho agrega valor. Filho acrescenta, e eu quero mostrar isso para você, isso é da cultura judaica. Mãos treinadas podem ser usadas para abençoar, sim ou não? Quantos pais aqui são abençoados pelos seus filhos? E a gente é abençoado de muita gente. O maior investimento que você pode fazer na tua vida é nos seus filhos. O maior investimento que você pode fazer na sua história inteira é no seu filho. Então, não delegue a melhor parte da sua vida para outro. Eu sei que na circunstância de hoje, mães têm que trabalhar, tudo bem. Mas quando chegar à noite, gaste tempo para contar história para os teus filhos, para orar com seus filhos, para ministrar sobre a vida deles. Não adianta simplesmente trazer presente, dar comida, dar boa escola, porque isso não é o suficiente. Deus espera isso de você. Vocês querem ver quem mais? Onde os filhos podem abençoar os pais? Quantos aqui experimentaram um aumento no ciclo de amizade por causa dos filhos? Ou seja, os amigos dos filhos se tornaram seus amigos. Sim ou não? As amigas da Érica, os amigos do Ramon são meus amigos hoje. Por quê? Porque vêm para minha casa, estão ali e de repente não são só amigos deles, são meus amigos também. Então os filhos também nos beneficiam nesse sentido. Outra coisa, os filhos beneficiam os pais quando ensinam coisas novas. Quantos pais estão sendo ensinados pelos filhos? Principalmente nesse negócio de computador, internet e outras coisas mais, né?
Eu brinco que o Enzo, com 2 anos, ele já sabe mais sobre negócio de internet do que a Lília. Internet, iPad, iPhone, ele já entra lá, vira lá, entra, se não dá certo, ele sabe onde sair, onde entrar, e a Lília fala, como é que eu saio dessa página? Eu pergunto para o seu neto. Então os filhos também nos ensinam coisas novas, e é maravilhoso você ser renovado por aquele a quem você treinou, em quem você investiu, não é maravilhoso isso? Filhos podem influenciar os pais espiritualmente. Muitos pais se convertem por causa dos filhos. A Paty que está ali, ela se converteu primeiro e depois disso ela trouxe o pai e a mãe. E hoje está a família inteira, o irmão, está a família toda. Mas começou por um filho. Quantos aqui aceitaram Jesus por causa de um filho que se converteu? Está vendo? Muita gente levou, fica de pé. Só para vocês verem como isso é algo que realmente, olha, vamos dar uma salva de palmas para esses filhos que influenciaram os seus pais. Você também, Sueli? Você levantou para ver ou foi a Lígia? A Lígia se converteu primeiro que a Sueli. Está vendo? Os filhos são de verdade uma bênção muito grande na vida dos pais. Então investir sobre eles é importante. Outra coisa, os filhos também aumentam o networking, a rede de relacionamentos, inclusive para fazer negócios. Sim ou não? Tem muitas pessoas que acabam fazendo negócio com os filhos, com os amigos dos filhos. Então, na verdade, no conceito judaico, o filho, ele é um investimento tão importante porque ele traz retorno em todos os sentidos. Ele traz retorno financeiro, traz retorno emocional. Essa é uma outra coisa também maravilhosa. Os filhos promovem o aumento da família, sim ou não? E eles nos dão os netos, que nada mais são do que uma renovação de vida, de alegria. Eu conheço pais cujos filhos, quando se casam e têm filhos, não querem que os avós tenham contato com os netos. Quem fez isso errou demais. Você pode ter certeza que errou muito. Porque o normal é que os filhos, quando têm os seus filhos, queiram trazer os netos para a casa do avô, sim ou não? Ontem, eu e a Lília passamos das 3h30, 3:45, até quase 11 horas com o Enzo. O Enzo fez uma coisa inédita. Em 15 anos que eu moro no condomínio no Alfa Nova, eu nunca fui a uma festa que teve lá. E ele falava para mim, festa, vovô. E eu tive que ir na festa, e teve direito a tudo. Comer maçã do amor com chocolate, bolinha de sabão. Fiquei quase 6 horas com ele. Me levou para um network. Muita gente me conhece do condomínio, me olhava e falou, ô pastor, você está aqui? Estou aqui, ó, vim trazer. Aí eu brinquei, falei, você é o primeiro que gosta de festa, né? Já com menos de 2 anos já está querendo festa, vovô. Então, de fato, os filhos, eles são essa bênção. Eles trazem alegria, trazem satisfação, trazem continuidade. Querido, nunca é tarde para você começar a investir. E eu volto a frisar a nossa circunstância de hoje. Tem muitas mães que são provedoras. Hoje a sociedade, muitas vezes os maridos abandonam as mulheres. E as mulheres ficam sozinhas. E elas têm que trabalhar. Mas se você tiver um tempo na sua vida todo dia, seu filho vai te amar ainda mais. E vai saber que você está lá trabalhando, não é porque você quer investir na carreira, mas porque você quer prover para ele. E ele vai saber que esse investimento é para que ele seja uma pessoa melhor. Amém? Então, necessariamente você não precisa estar vivendo em casa todo o tempo, porque hoje nem todo mundo tem essa condição. Mas chegou cansado, descansa um pouquinho, toma um banho, invista na vida do seu filho. Sente com ele, conte história quando ele é pequenininho, porque ele vai crescer tendo vínculos e princípios morais e espirituais que foram inculcados por você. Amém? A segunda palavra que é muito interessante no hebraico,
que tem tudo a ver com família também, é shulchan. Diga assim, shulchan. Shulchan é mesa. Mas pastor, o que isso tem a ver? Essa palavra shulchan, escrita junto, é mesa. Se você separar ela no meio, separa lá, por favor. Shelhen, ali, está tudo junto só para vocês mostrarem que na verdade é igual. Mas se você separar, né, as duas primeiras letras das duas últimas, Shelhen, fica pertencente à graça. O que pertencente à graça? Literalmente, quando um judeu lê a palavra mesa, ele sabe que as duas primeiras letras significa pertencer. Por exemplo, Shel, diga Shel. Shel é meu. Por exemplo, Lilian, Ri Haisha Sheli. Lilian é minha esposa. Sheli é meu. Shelar é teu. Shelano é nosso. Shel é propriedade, diga Shel. Posse, propriedade. E Ren é graça. Mas por que será? O que tem a ver mesa com pertencente à graça? Vou fazer uma perguntinha aqui, ninguém pode mentir. Quantos aqui têm costume de comer assistindo televisão? Levanta a mão. Eu também tenho que levantar minha mão, porque essa foi uma grande luta. Se eu tivesse aprendido isso antes, eu adorava comer na televisão, né? E até os endocrinologistas dizem que você engorda mais, porque você engole. Mas na verdade o conceito da mesa para o judeu é uma coisa importantíssima. A refeição é sagrada para o povo judeu. O pai, ele exige que os seus filhos sentem à mesa com ele para comer. Por quê? Porque o conceito de fazer uma refeição juntos é pertencente à graça. É uma graça na vida da gente, amém ou não? Não é gostoso você sentar? Por que a gente, quando quer fazer amizade, a gente sai para comer? Não é só pela comida. É porque a comida, num lugar, num ambiente gostoso, você troca muito mais, sim ou não? Então esse é um conceito que o judeu entendeu. E quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente vai além, até porque o texto de Deuteronômio diz: você deve ensinar os seus filhos andando pelo caminho e sentados. Israel não tinha esse negócio de living. Você sentar num lugar onde você vai assistir televisão. Não, o lugar de sentar numa casa israelita era o lugar onde estava a mesa. Então as pessoas sentam na mesa, para quê? Para comer e conversar. As melhores conversas, como diz aqui a pastora Clícia, acontecem numa refeição, no almoço, no jantar. Então o princípio de família, de criar relacionamentos fortes na família é: sente com a sua família para comer. Desliga a televisão. Olha para o teu irmão do lado, diga: desliga a televisão. Mas também, como eu falei, os filhos ensinam aos pais. Hoje em dia não é só a televisão que separa a gente, né? Hoje em dia é o Facebook, é o celular. Quando eu saio para jantar com a Érica, ela fala: pai, desliga o celular. Mas filho, eu estou só vendo um negocinho. Não, desliga que nós vamos conversar. Amém ou não? Esse é um princípio que pode parecer banal, mas é um princípio que gera muitos relacionamentos. Às vezes eu vou jantar com a Lilian e eu reparo muito, né? Você vê quando os pais são separados, que chega num domingo assim, você está almoçando no restaurante, está o pai e o filho sozinho. A mulher não está lá. E algumas vezes, o que você percebe é que o filho está num celular e o pai está no outro celular. Eles não se falam. Isso é demoníaco, porque o diabo não quer que você mantenha um relacionamento profundo com seus filhos. Diga para a pessoa do teu lado: a mesa é um lugar de graça.
no conceito hebraico, eu vou falar uma coisa nova para você. Você sabe qual é o conceito de graça no hebraico? Essa palavra ren. O que é graça para vocês? Favor imerecido. Esse é o contexto do Novo Testamento. E do Velho? Essa palavra graça, ren, ela sempre está relacionada a duas coisas. Às vezes mais uma, às vezes mais outra, mas as duas coisas. Uma é sentar para descansar. Você faz isso na mesa ou não? Sim ou não? E a outra é ter algum relacionamento que te traga benefício financeiro. Eu quero mostrar para vocês. Não estou chutando isso aqui não. Vou para o texto, vou lá para o texto e mostro para você. Lá em Gênesis 43, versículo 29, José está recebendo os seus irmãos e bota eles todos sentados, né? E ele diz assim, antes dele se revelar, né? Ele diz: levantando José os olhos, viu a Benjamim, seu irmão, filho de sua mãe, e disse: é este o vosso irmão mais novo, de quem me falaste? Está falando com os outros irmãos, né? E acrescentou, agora ele está falando para Benjamim: Deus te conceda graça, meu filho. E nesse contexto, Benjamim está sentado à mesa descansando, e em seguida ele recebe 5 vezes mais, uma porção 5 vezes mais vestes do que os seus irmãos, e também muito mais comida. Ou seja, graça na Bíblia, diga graça no Velho Testamento, tem a ver com descanso e tem a ver com prosperidade. Pertencente à mesa. Mas pastor, será que a mesa é um lugar de prosperidade? Quando você faz negócio, qual é o melhor lugar? Quando você quer, por exemplo, fazer um grande negócio com um cliente, que você fala, esse cliente eu não posso perder. Você recebe ele no teu escritório ou você leva ele para um grande restaurante? Sim ou não? E quando o cara senta no restaurante, come uma comida boa, né, toma um vinhozinho, daqui a pouco o cara já está mais alegre, já está baixando a guarda e você já está fazendo um negocinho. Judeu é um povo inteligente. Então, querido, um dos princípios, eu li um rabino que diz: eu aconselho os empresários da minha igreja, nunca conquistarem um cliente só no seu escritório. Pode levar para ver a empresa, mas na hora de fazer um negócio mesmo, leva ele para comer. Porque a mesa é um lugar de proximidade, de graça e de prosperidade e criatividade. Lá em Êxodo 33, versículos 13 e 14, Moisés está falando com Deus e pedindo que ele se revele. Ele diz assim, Moisés fala: agora pois, se achei graça aos teus olhos, essa palavra é ren, rogo-te que me faças saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos. E considera que esta nação é teu povo. E Deus respondeu para ele, respondeu-lhe: a minha presença irá contigo e eu te darei descanso. Quando uma família se reúne, nem que seja depois que os filhos casam, num sábado, num domingo, para uma grande reunião com filhos, com netos, os relacionamentos se fortalecem. As pessoas têm descanso não só para o corpo, mas também para a alma e para o espírito. E há prosperidade nesse princípio, amém ou não? Então, na visão rabínica, entenda isso, os rabinos dizem o seguinte: pessoa que está o tempo inteiro correndo, não prospera. Diga para a pessoa do teu lado: gente ansiosa não faz nada direito. Tem que descansar. Tem que ter tempo para sentar, para comer, para olhar nos olhos das pessoas, da sua família.
né, para brincar, para falar coisas bacanas, né? Então, esse conceito é muito inteligente. E eu quero mostrar para vocês, na psicologia existe uma associação de ideias, que é muito interessante. Vocês vão ver que tem tudo a ver com isso aqui. Eu vou falar uma coisa, você fala uma ideia que é parecida, que é relacionada. Lápis. Caneta, apontador. Lápis, caderno, papel, sim ou não? O que mais? Vamos ver o que tem aqui. Gato. Vem na hora, não vem? Mesa. Cadeira. A mesa é um lugar para você sentar, descansar, criar relacionamentos, prosperar. A mesa, no conceito de Deus, é o lugar onde a sua graça se manifesta. Hoje em dia, muitas famílias não têm tempo para almoçar junto, porque as pessoas trabalham, cada um no lugar, sim ou não? Mas pelo menos jantar. Ao invés de você chegar e todo mundo para a televisão, o pai de família tem a obrigação, ou a mãe, né, de falar, agora a televisão está desligada. Agora nós vamos conversar e comer. Isso é um princípio muito importante para a família, é um conceito judaico que faz diferença, porque as coisas mais importantes da vida, você aprende de maneira informal. Você aprende muito mais informalmente do que formalmente. O ensino formal é importante, mas a hora que você está andando pelo caminho ou sentado na hora da mesa, você também transmite conhecimento para os seus filhos. Amém? Próxima palavra também é muito interessante. Nós estamos falando de família, né? Que é filho e filha. Filho é Ben, diga Ben. Ben Yehuda, filho de Judá, tá? Bat, diga Bat, filha, filha. Da onde vêm essas palavras? Eu vou dizer a raiz delas e vocês vão dizer por quê. Ben vem da mesma raiz de Bona, ou Bone, que é a palavra aqui da esquerda de quem olha. Bone significa prédio, construção. E Bat vem da mesma raiz de Bait, que é casa, lar. Olha o que Deus está mostrando aqui. Que os filhos têm um chamado, um ímpeto, uma inclinação para construir. O prédio, a casa. Pode notar como os meninos são mais empreendedores na maioria das vezes, tá? Toda regra tem as suas exceções. Hoje a mulherada está empreendendo até mais do que os homens, né? Mas na verdade, quando Deus fez o homem, Ele fez o homem para ele ser o construtor, vamos dizer, o provedor, aquele que vai prover a estrutura física da família. E a mulher, ela foi criada com uma capacidade de tornar aquela construção um lar. Sim ou não? Vou fazer algumas perguntas e vocês vão comprovar o que eu estou falando. Dentro de uma família, quem é o coração? É a mãe. É ou não é? Quem ajunta os pintinhos? É a mãe. A própria palavra ema, ou ima, como a melhor pronúncia, tem a ver com uma cola em Israel que se gruda. A mãe é de verdade a cola que gruda e faz daquela casa um lar. E o pai é aquele que dá ao filho uma visão de empreender, de construir, de ir adiante. Quando você junta pai e mãe, você tem uma família estruturada. Filhos
não foram criados para serem, vamos dizer, criados, não nasceram para serem criados por pais separados. Deixa eu dizer para vocês aqui, se você estiver vivendo uma experiência assim, essa história de falar, vou separar da minha mulher e o meu filho só vai, a mulher dizendo para o marido, meu filho só vai ficar uma vez por semana com meu marido. Não faça isso. A melhor solução é a guarda compartilhada. É a melhor solução. O pai vê o filho a hora que ele quer, o filho vê o pai a hora que quer. Por quê? Porque às vezes a mulher tenta, de alguma maneira, prevalecer contra o marido e na verdade ela está prejudicando os filhos. Porque um filho sem pai vai ter uma lacuna importante. Um filho sem mãe, então, misericórdia. As mães são mais importantes do que nós. Essa é a verdade. Eu acho que um filho sem pai até subsiste, mas sem mãe é muito duro. Mas não é bonito isso? Desde pequenininho, você vê o molequinho, ele já quer. Ontem a gente levou o Enzo numa lojinha de brinquedos e ele sentou lá numa mesinha, tinha uma menina, um pouquinho mais velha que ele. E ele fez 1 ano e 9, e a menina tinha 1, 2 e 2. E ela estava fazendo os legos, ele fazendo os legos. Só que ele ia lá, tomava o lego dela. E o pai da menina era um cara forte pra caramba. Eu falei, vai dar encrenca aqui. Aí ele falava pro Enzo, não, brinca com o seu, olha, toma aqui. Mas ele não queria o dele, ele queria o dela. Já estava querendo mandar no pedaço ali. Esse é o ímpeto, tem a ver com a testosterona. Eu só tive uma filha, a Érica era um doce, ficava brincando quietinho. O Enzo, eu estou falando uma coisa, se eu não tiver um pouco mais de pique, eu não aguento, porque é o dia inteiro, querendo fazer sempre alguma coisa. É a visão de construir, de progredir. E a mulher é aquela que faz do lar, né? Faz de um lar, da casa da construção, um lar. Vamos dar uma salva de palmas para as mulheres? Eu quero terminar essa minha palavra. No hebraico, você tem uma palavra para pai que é av. Você tem uma palavra para mãe que é ima. Mas você tem uma palavra para ambos. É como no inglês. Como é que é pai em inglês? Father. Mãe? Mother. E pais? Parents. Tudo bem? No português não tem. Nós só temos pai, mãe e pais no plural. No hebraico é assim também. Essa palavra pluralizada de pais, de ambas as partes, é chorim. Diga chorim. Essa palavra nunca é encontrada no singular, até porque são dois. Mas se você pegar a palavra hebraica e tornar essa palavra uma palavra singular, seria choré. Vejam quais as palavras que têm a mesma raiz da palavra pais. A primeira, vocês conhecem bem. Torá. O que é Torá? Instrução. É traduzido por lei, mas é mal traduzido. Torá é instrução. Então a mesma palavra para pais tem a raiz de Torá. Porque quem ensina a Torá? Os pais. A outra palavra que tem a mesma raiz é moré. Moré é professor. Quem são os primeiros professores dos filhos? Os pais. E a terceira palavra, também da mesma raiz que Chorim, Yoré, que é a palavra para arqueiro. Vocês se lembram do Salmo 127? Versos 4 e 5 diz assim: como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando pleitear com os inimigos a sua porta. Sim ou não?
No conceito hebraico, quando fala que os filhos são como flechas e os pais são como arqueiros. Se o teu filho é a flecha, você é quem? O arqueiro. Quem atira para longe? Os pais. Então, os pais, no conceito bíblico, eles são os mestres, e isso é provado sociologicamente falando. Vocês sabem quem mais influencia do ponto de vista conceitual na vida de alguém? O pai. Isso é injusto, né? Porque a mãe faz o trabalho pesado, mas o filho é mais influenciado pelo pai do que pela mãe, na questão de conceito, de visão de mundo. A mãe, ela é muito mais importante emocionalmente, e ela também influencia, mas o pai, por isso que eu falo da importância dos homens da igreja serem crentes, serem fiéis, porque o menino vai crescendo, e ele vê a mãe dele na igreja, mas o pai não vai na igreja, ele também não vai. Eu conheço vários casos aqui, de pessoas cujos pais têm fés diferentes, o pai não tem fé nenhuma. Conheço um caso especificamente, são 3 filhos, as 2 meninas são uma benção, o menino nunca pisou na igreja. Por quê? Porque ele foi muito influenciado pelo pai. Não é que o pai tenha dito, não vá, de forma alguma. É que o pai, ele forma, muitas vezes, mais os conceitos de vida. Então, os primeiros mestres dos filhos são os pais. Não abdique, querido, da tua responsabilidade. Amém? E para os avós que estão aqui, no hebraico, hoje existe a palavra para avós, para avó. Mas antigamente não tinha. Os avós eram pais também. Então os avós também podem influenciar muito. Amém? Então, os pais, eles são primeiramente mestres, são os instrutores da palavra de Deus. Diga para a pessoa do teu lado: ensine aos seus filhos a palavra de Deus. Porque na própria palavra de pais está a raiz da palavra lei. Então os pais são os mestres da lei. E os pais também são flecheiros. Diga para a pessoa do teu lado: você pode achar que nunca vai atirar uma flecha. Mas se você tem filhos, você os atira para o mundo. E eles vão aonde você nunca irá. Pode falar porque você está profetizando. Diga: os meus filhos irão aonde eu nunca fui. Alcançarão o que eu não alcancei. Serão melhores do que eu. Prosperarão mais do que eu. Serão mais inteligentes do que eu. Conquistarão o que eu não conquistei. E a bênção será minha. Amém ou não? Você pode aplaudir o Senhor e dizer: que tremenda essa palavra. Provérbios 17, verso 6 diz assim: coroa dos velhos são os filhos dos filhos, e a glória dos filhos são os pais. Olha que palavra linda. Salomão está falando há 3.000 anos atrás, que um neto deixa um avô como um rei. Né? Às vezes eu posto as coisas do Enzo, o pessoal fala: agora precisa limpar a baba. Porque qualquer coisa que o teu neto faz, você sente orgulho. É ou não? É ou não é verdade? Eu amava tanto a Eric, ainda amo, né? Mas eu falava: não, acho que nunca vou amar um neto como eu amo a minha filha. Ó, não está igual, mas está quase. Ela vai ser sempre primeira, né? Para mim e para a Lília, a gente sempre pergunta: e aí, já igualou? Como é que tá? Não, tá encostando. Pois vem o Ramon, tá ali. Ele já até encomendou uma música, né, para ele. Vou fazer uma. A verdade é a seguinte: quando você
cria os seus filhos com princípios de Deus, dando amor dentro dessa estrutura familiar bíblica, em que o pai vai à luta para construir, e a mãe forma esta ligação. Os filhos, quando vêm, os filhos dos filhos vêm para trazer alegria. E às vezes o inimigo vem para destruir, para separar. E é o diabo mesmo. Você pode dizer o nome que for. Ah, mas eu não sentia mais, eu não amava. É o diabo. Porque Deus fez a família para ficar junta para sempre. Então, se nós vivemos num mundo onde esta verdade muitas vezes não acontece na nossa história, vamos fazer o possível para que aquilo que estiver no nosso alcance, nós possamos fazer. Se você ser mulher que está aqui, teu marido se separou, não proíba os seus filhos de estarem com seus pais, porque os pais são importantes na vida dos filhos. Amém? Ah, pastor, mas ele não é tão bom. Ele fala, não importa. Pai é pai e mãe é mãe. Cada um tem o seu papel. Mas nós, como pais, somos mestres, instrutores da lei e flecheiros, arqueiros. Quantos aqui que ainda não têm filhos, mas já são casados, fiquem de pé. Ou se você não é casado, mas já está namorando, noivo, fique de pé. Eu quero fazer uma oração pela tua vida. Se você ainda não tem nem namorado, mas quer ser pai um dia, levanta, ou mãe. Levante a mão para o céu. Senhor, eu quero orar por cada um destes que aqui estão. E quero declarar que essa palavra vai fazer diferença na vida deles. Que eles serão mestres, que eles serão, meu Deus, instrutores, e que eles serão arqueiros, que lançarão os seus filhos para onde o Senhor quiser, para o seu propósito. E os seus filhos serão uma grande bênção, onde quer que pisarem. E o inimigo não os arrebatará, não os levará para longe da tua palavra. Em nome de Jesus, para a tua glória. Diga, eu recebo em nome de Jesus. Aplauda ao Senhor. Pode sentar. Mas o texto também diz: a glória dos filhos são os pais. Esta palavra glória aqui significa beleza. Não é a glória que fala de peso, é uma outra palavra. Tifché, ou ifché, dependendo do lugar, parece de uma forma diferente. Esta palavra significa beleza. Em hebraico, bonito é Yafé. E mulher, Yafá. Vem desta palavra. O que está dizendo? Que a beleza dos filhos são os pais. Alguém pode me dizer como é que isso é possível? Está indo por aí. Os pais, os filhos que têm pais, que são exemplo, que andam na palavra, têm em si mesmos uma beleza, um brilho, um fulgor. Amém? É muito importante você saber que o teu papel, se Deus te deu um filho, uma filha ou muitos, você precisa ser, na vida destes, uma pessoa que vai dar exemplo para a vida inteira. Porque um pai, quando deixa de ser um exemplo para o filho, envergonha, entristece. Amém? Não é só os filhos que podem entristecer os pais podem entristecer os filhos também. Quero que você feche os seus olhos agora, e eu vou orar pela tua vida. A família é o maior patrimônio que Deus te deu. Desde o momento que você nasce, até o dia que Deus te levar, o pai vai ser pai, a mãe vai ser mãe, e o filho vai ser filho.
Essa é uma relação sagrada, que deve ser tratada com muita responsabilidade, até com temor. Os pais ensinando por modelo, nos lazeres, informalmente, sentado à mesa, passando os princípios, dizendo que Deus é o único Senhor. Senhor, eu quero orar por cada pessoa que está aqui hoje. Quero, Senhor, me levantar contra todo espírito maligno que vem para separar marido e mulher. Porque quando separam os pais, os filhos ficam abalados, ficam feridos. E esse é o propósito do inimigo, é destruir a família, Senhor. Por isso eu te peço, meu Deus, o Senhor é um Deus de restauração. O Senhor é um Deus que transforma o que está quebrado e refaz de novo na vida de cada um dos teus filhos. Eu te peço que o Senhor venha fechar as feridas que foram abertas, seja por abandono, seja, Senhor, por pais que não tomaram posição e não foram exemplos dos seus filhos. Eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor, que é um Deus de graça, venha trazer restauração na vida da tua igreja e sobre as famílias da tua igreja, para que haja, Senhor, vitória completa, e como a tua palavra diz, plenitude na vida dos teus filhos. Que o Senhor abençoe os pais, que o Senhor abençoe as mães, que o Senhor abençoe os filhos, e que o Senhor abençoe, Senhor, o todo da família. E guarda, Senhor, aqueles que ainda hão de se casar, que eles encontrem as pessoas certas para formarem um lar onde a tua presença seja sentida a cada dia. E que a graça maravilhosa de Jesus, que o amor do Pai Celeste e as consolações do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém. Oi, gente querida. Muito obrigado por ter ficado aqui até o fim no vídeo. Eu quero aproveitar esse momento para te fazer um grande convite. No dia 16 de outubro, às 20h30, aqui no meu canal do YouTube, eu darei uma Masterclass chamada Os Sinais do Apocalipse. Nesta Masterclass, eu vou falar sobre o que está acontecendo nos nossos dias. Será algo extraordinário e gratuito. Se você quiser participar, basta você clicar no link aqui ou você também ir no meu Instagram e em qualquer dos meus posts comentar a palavra Maranata. Por que isso é importante? Porque esta live, ela não será aberta para todos. Você tem que estar inscrito num grupo de WhatsApp onde você vai receber o link definitivo. Você clique no link aqui ou vai até lá o meu Instagram, escreva a palavra Maranata e você será levado para um grupo do WhatsApp e poderá participar dessa grande Masterclass. Deus te abençoe, fique com Deus.